Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e também a nossa Mãe Maria Santíssima. Amado, amada, querido e querida de Deus, bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao nosso encontro de fé neste domingo, dia do Senhor, dia da Epifania, dia da manifestação de Deus, dia de alegria em nossa igreja, de celebrarmos com fé o encerramento assim deste tempo do Natal do Senhor. É Epifania, é manifestação. Inclusive no Oriente o Natal acontece no dia 6 de janeiro, na festa, na solenidade da Epifania do Senhor. Então, nossa Igreja Católica do Ocidente celebra no dia 25 de dezembro e estende o tempo do Natal até hoje, para assim terminarmos um tempo bonito onde a manifestação de Deus aconteceu em nossa vida a partir da encarnação de Jesus Cristo. E amanhã também já é festa do dia do batismo do Senhor, e na terça-feira já começamos o tempo comum, o tempo de seguirmos Jesus, celebrando no nosso tempo assim verde, a cor da liturgia verde, para seguirmos os passos de Jesus no dia a dia. Então, amado e amada, bem-vindo e bem-vinda, e façamos assim, começando a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho unigênito às nações, guiando-as pela estrela, concedei benigno a nós, que já conhecemos pela fé, sermos conduzidos à contemplação da vossa face no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meu querido e minha querida, assim nós rezamos com a Igreja, pedindo que Deus nos ajude a chegar a contemplar a face dele no céu, como também os que foram seguindo a estrela contemplaram Jesus na manjedoura. Vamos ouvir a palavra dele para hoje, e já convido a você, desde já, deixar seu like aí, deixa seu comentário também, compartilhe o link deste vídeo, e também você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para assim crescermos mais e poder levar a mais pessoas, muito mais pessoas, a palavra do Evangelho, meditando aqui comigo, tá bom? Vamos ouvir a primeira leitura da missa de hoje. Podemos ler também na tela. Leitura do livro do profeta Isaías, que é retirada do capítulo 60, do versículo 1 ao 6. Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão de tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê, todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe, com tuas filhas carregadas nos braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de além-mar e mostrarão o poderio de suas nações. Será uma inundação de camelos e dromedários, de Madiã e Efa, a te cobrir. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ouvimos assim então a primeira leitura retirada de Isaías, que é o profeta e que está vivendo assim o retorno também do cativeiro de Israel. No capítulo 60, já no final do livro de Isaías, eles já estão celebrando o retorno do cativeiro, e os cristãos entendem que aqui também é a profecia sobre Jesus Cristo. Por isso que a igreja utiliza esta passagem no dia da Epifania, para mostrar que a glória de Deus que vem de Jerusalém é assim manifestada a todos os povos. A glória que vem a Jerusalém. A glória de Deus visita a cidade santa, porque ela estava em trevas, estava na
trevas do pecado, da desobediência, e a luz veio sobre ela. E olha que Jerusalém também é a imagem da igreja, é para que a igreja se alegre, receba sempre a luz. Porque quando o pecado domina os filhos da igreja, é necessário sempre retornar àquele que nos ilumina, portanto, àquele que o profeta anunciou, a Jesus, o Filho de Deus. Então, meu querido e minha querida, vamos ler essa leitura sempre à luz da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Como toda a escritura do Antigo Testamento, nós cristãos lemos à luz de Jesus Cristo, antes de Jesus. Costumo sempre repetir, porque é assim que a igreja ensina, é assim que a teologia nos possibilita, a teologia cristã, entender a Escritura a partir da pessoa de Jesus Cristo. Tudo que é antes de Cristo é para que nos apresente e nos aproxime dele e chegue até ele. E tudo depois de Cristo é porque surgiu dele, porque a fonte é ele. Então, Jesus, como alfa e ômega, ele é o fim de um testamento e é o início de um novo. Ele é a finalidade de toda a Sagrada Escritura. Então, assim, o livro de Isaías, essa passagem, nos mostra que virão para Jerusalém para buscar o Senhor e a glória será manifestada a este povo, inclusive o povo de Israel, o povo de Deus, que Jesus, aliás, Deus falou com o povo através dos profetas, né? Deus fala com o povo através dos profetas, dos patriarcas, das sagradas escrituras antigas, para que o povo assim permaneça fiel à aliança. Então, nós temos esta alegria de podermos também compartilhar com aquele povo, o povo de Deus, o povo de Israel, a alegria de termos Jesus Cristo, o nosso Senhor, um judeu, nascido judeu, né? Deus quis se fazer assim para que se manifestasse a todo o povo. Olha a glória de Israel. A glória de Israel é manifestar ao mundo a palavra de Deus, manifestar ao mundo a pessoa de Jesus Cristo. A glória de Israel é essa, apresentar ao mundo o nosso Senhor. E a glória da igreja é ter o Senhor como o seu mestre, como o seu esposo, como o seu rei, para que assim manifeste a todo o povo, toda a terra, a glória de Deus. Então esta é a missão, inclusive, da igreja, manifestar aos povos a sua glória. Vamos assim meditar o Salmo que responde esta primeira leitura é o Salmo 71. Podemos fazer juntos o refrão, enquanto sempre também as estrofes. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Nos seus dias a justiça florirá e grande paz, até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenda o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de Tarse e das ilhas hão de vir, e oferecer-lhes seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhes oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e de todas as nações hão de servi-lo. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Libertará o indigente libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Este é o salmo, então, que responde à primeira leitura, dizendo que todas as nações da terra hão de adorá-lo. E, de fato, onde o cristianismo chega, onde a palavra de Deus chega através da igreja e também das comunidades cristãs que levam sinceramente a palavra de Jesus, Deus é adorado verdadeiramente. É necessário sempre dizer que é obrigação de cada cristão pregar a verdadeira palavra de Deus, uma palavra de coerência com os santos evangelhos, as sagradas escrituras, com inclusive a tradição dos cristãos, que a nossa igreja chama de tradição da igreja, que também é palavra de Deus. E assim, com
toda a orientação do Sagrado Magistério que as interpreta hoje. Então, nós, enquanto cristãos, devemos pregar a verdade para que as nações possam glorificar a Deus, para que as nações possam adorar a Deus. E a gente vai vendo, olha, aqui o profeta anuncia que virão reis, né, que a Jerusalém será inundada de camelos e dromedários, de Madian, de Efá, e virão todos de Sabá, trazendo incenso, ouro, né, proclamando a glória do Senhor. E agora o Salmo também vai convergindo para isso, dizendo que os reis de Tarsis e das ilhas, onde vi, oferecer de presentes seus dons, os reis de Seba e de Sabá, hão de trazer-lhes oferendas e tributos, os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. Como é que pode adorar um ser humano, adorar um rei? Pois é, adorar a Cristo. O Salmo assim vai prefigurando a pessoa de Cristo. É assim que nós cristãos entendemos, fazendo uma leitura que é de um livro antes da vinda de Cristo, mas assim é lido como que uma profecia para prefigurar a vinda daquele que é o Filho de Deus, né? Então é assim que nós respondemos a palavra da primeira leitura do livro de Isaías com o Salmo 71. Vamos agora para o Novo Testamento, ver o que é que nos diz o apóstolo Paulo. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios, que é retirada do capítulo 3, do versículo 2 ao 3a, primeira parte do versículo, e depois o versículo 5 e 6. Então, Paulo aos Efésios diz: Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério. Este mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha o que Paulo diz, que as gerações passadas não tiveram, esta revelação de Deus. Deus não a fez conhecer esse grande mistério, mistério que ele, enquanto pregador da graça de Deus, realiza um plano dele, que como por revelação ele teve conhecimento no seu ministério, do mistério de Deus, no ministério de Paulo é anunciado então. E assim Paulo diz, olha, as gerações passadas não tiveram acesso a esse conhecimento, mas a nossa geração agora foi revelado pelo Espírito, aos seus apóstolos e profetas. Aí diz assim, os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Então agora, para nós cristãos, não há mais diferenciação entre o povo da primeira aliança e nós da segunda aliança, nós cristãos, ou do Novo Testamento, e que na verdade é um único testamento de Deus que a gente tem o costume de dividir em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Porque um convergia para ele e o outro flui dele, um outro sai de Cristo, vem de Cristo. Mas tudo converge para Cristo. Então, a partir dessa palavra nós entendemos que não há mais diferença entre pagãos e judeus. Todos são incorporados em Cristo desde que o aceitem pela fé e assim hajam, tenham obras de amor, de vida, para viver o santo evangelho, para viver a verdade que Deus nos revela a partir da pessoa de Jesus Cristo. Isto é bonito demais, isto é belo saber que nós somos associados, nós que somos inclusive descendentes de pagãos, olha, nós no Brasil aqui somos um país estrangeiro em relação a Israel. Muitos de nós não somos descendentes de judeu. Eu não tenho notícia na minha família de ter tido um judeu. Então, assim, não fazemos parte do povo da primeira aliança. Nós não temos o sangue de Abraão. Mas nós que poderíamos estar tanto em nossos lugares, com outros cultos, com outras fés, nós estamos agora adorando a Deus, buscando a Deus pela palavra de vida, de verdade, numa igreja, porque Jesus Cristo quis que esse mistério fosse revelado a todos. Afinal, ele mesmo disse, ide ao mundo inteiro e pregai o Evangelho. É como se dissesse, manifestai o amor do Pai a todas as criaturas. Manifestai o meu amor a todos, para que todos vivam em unidade. Então, nós estamos assim,
vivendo até aquilo que os magos pagãos. Nós não sabemos se eram 3 magos, embora a tradição diga que o 3, por causa dos presentes, que o Evangelho a gente vai ouvir dizendo que é ouro, incenso e mirra. Então tem essa tradição de 3 reis, mas é para simbolizar os pagãos, outros povos conhecidos da época. Então vamos agora ler, proclamar o Santo Evangelho para entendermos melhor a palavra. E digamos o aleluia antes, né? Aleluia, aleluia, aleluia. Vimos sua estrela no Oriente, viemos adorar o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias devia nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, minhas queridas, meu irmão, minha irmã, então celebrando esta festa de hoje, esta solenidade da Epifania do Senhor, desta grande manifestação de Deus para toda a terra, para todos os povos, nós assim ouvimos o Santo Evangelho de Mateus, no capítulo 2, versículo de 1 a 12. Neste Santo Evangelho, nós vimos que magos do Oriente, que homens sábios do Oriente, que homens estudiosos dos astros, podemos chamá-los de astrólogos, era assim o princípio da astronomia, que é a ciência que estuda os astros, mas elas misturadas também com ciências místicas, e assim vira astrologia. Mas naquele tempo eles eram chamados de magos do Oriente, eram homens sábios que vieram de lá. Não sabemos a procedência deles, nós não sabemos, os evangelhos não dizem de onde eles vieram, inclusive não fala dos nomes deles, embora a tradição os chame de Gaspar, Baltazar e Melquior. São os reis que a tradição dá nome para, que eles, o nome que receberam, e nem a quantidade sabemos, embora digamos esses 3 nomes por causa dos presentes, que eram 3: ouro, incenso e mirra. Esses presentes inclusive têm significado. O ouro, que é a realeza de Cristo, a realeza do rei. O incenso, da divindade, é um rei divino, porque o incenso era oferecido nos templos, era oferecido para a divindade. E a mirra é assim a preparação para a sepultura. Então os reis, assim, ou o evangelista coloca este texto já dizendo que o menino que nasceu vai morrer.
já tem então a ligação da manjedoura com a cruz, é o que costumamos dizer. A manjedoura já está ligada à cruz, porque na manjedoura Jesus já recebeu um presente da mirra, né? Recebeu do ouro a sua realeza, o incenso a sua divindade e a mirra já a sua morte e também o seu poder de curar, porque também era usada tanto para cuidar das feridas, mas também para ungir os mortos, para preparar a sepultura. Então, meus queridos, Jesus tem esta grandeza de ser rei, de ser divino e de já ser aquele que vai morrer, mas uma morte doada, é uma morte dada, é uma morte entregue, como ele vai dizer na ceia, né? Isto é o meu corpo que será entregue por vós, o meu sangue será derramado por vós e por todos. Então, meus irmãos, é isto que significa estes três presentes a Jesus. E vamos ver um enredo do Evangelho. Os magos viram uma estrela no Oriente e eles foram até Jerusalém, seguiram a estrela e chegaram a Jerusalém. E parece que Jerusalém que estava em trevas, a treva ali era o poder sombrio de Herodes, o egoísta, Herodes que queria dominar tudo. Então a estrela como que se apagou e os magos foram assim buscar o entendimento ou buscar a referência daqueles da cidade, onde assim nasceria o Messias, onde é que o rei dos judeus estava. Então foram procurar no palácio. Chegando lá, Herodes fica então espantado, como vai dizer a leitura, ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Claro, estava em treva, né? A estrela só foi vista pelos magos. E agora então ele vai consultar os sábios de Jerusalém, vai consultar os mestres da lei, os que liam a escritura, e eles respondem: é em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Sabemos que Belém é a cidade do rei Davi. Sabemos que foi lá em Belém que Davi, né, foi escolhido para ser o rei de Israel. Então, um descendente de Davi, também nascido em Belém, é que recebia assim a profecia de nascer lá para assim manifestar a glória de Israel, para ser chefe, conduzir o povo. Lembrando também que Israel no Antigo Testamento é a prefiguração da igreja. Então, o rei de Israel é o dono, é o senhor da igreja, é o rei da igreja. E sabemos quem é ele, é Jesus Cristo. Então, Jesus nasceu lá para dar continuidade a esta expectativa do povo e assim realizar esta expectativa, melhor dizendo. Herodes então foi ver os magos, disse, né, que também, já que nasceria lá em Belém, disse: olhe de procurar e obter informações exatas sobre o menino, para que eu também vá adorá-lo. Veja só, Herodes diz que vai adorar o menino, mas sabemos que tipo de adoração é. Ele não quer se ajoelhar para adorar um novo rei, para acolher o seu Messias. Pelo contrário, ele quer destruir como ele o faz, ele quer matar, como ele faz com as crianças tempos depois. Nós já celebramos, inclusive, logo após o Natal, no dia 28, celebramos a festa dos Santos Inocentes, né? Que celebramos assim aquele dia em que as crianças foram mortas. Quando a gente fala celebrar, é para viver aquela memória, nos recordarmos que aquele fato aconteceu, para que assim se cumpra, né, sobre Jesus aquela profecia também que diz que ele sairia do Egito, né? Então, assim acontece que Herodes engana ou mente para os reis. E os reis vão, né? Toda sua boa vontade, segundo o Evangelho aqui, eles ouviram do rei, partiram e depois começaram a ver novamente a estrela que ia diante deles, até parar sobre o lugar onde o menino estava. Muitos falam dessa estrela dizendo que poderia ser o cometa Halley, que podia ser um outro astro, alguma coisa no céu. Mas não temos certeza, não sabemos. A única coisa que pela fé sabemos é que esta estrela é a luz de Deus, que essa estrela é a inspiração, é o fato que leva aqueles homens até Jesus Cristo, a luz verdadeira. Se há uma estrela, e sabemos que todas as estrelas são os sóis, e a nossa estrela mais próxima, na verdade, não a maior, mas a mais próxima de nós é o nosso Sol. Então Jesus é o sol nascente que nos veio visitar, como vai dizer no Evangelho de Lucas, Zacarias. É o sol nascente que nos veio visitar. Então essa estrela é como que o sol que nos veio visitar, porque toda estrela é um sol, né? Se aqui fala de uma estrela, a gente pode fazer essa ligação, embora seja uma ligação mais teológica, né? Ou alegórica de um texto com o outro. Então eles entraram na casa onde viram o menino e sua mãe, e ajoelharam-se diante dele e o adoraram.
Então adoraram a Jesus. A gente sabe que só se adora a um Deus. Os magos o adoraram, o Herodes mentiu, mas disse que iam adorá-lo. Os Salmos também falam da adoração. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo e servi-lo. Então Cristo é Deus que é adorado. É Deus que o Salmo fala que os reis iriam adorar a este descendente do rei, da realeza. Então aqui fica essa mensagem para hoje, que nós também adoremos Cristo que se manifesta a nós. Ele se manifestou para a nossa salvação. Ele se manifestou para que nós tenhamos a graça de pertencer à sua divindade. Ele que se humanizou, se encarnou, nos assumiu. Ele compartilhou a nossa humanidade. Jesus Cristo se solidarizou. Há uma solidariedade de Deus para conosco. Então, meus queridos e minhas queridas, não tenhamos medo também de sermos nós solidários para com Deus em sua obra redentora, em sua obra salvadora, para que assim nós santificados possamos também ser instrumentos de santificação na vida dos outros. E o Evangelho diz que, olha, avisados em sonho, os reis retornaram para a sua terra seguindo outro caminho, né? Para não voltarem a Herodes. Eles foram avisados para não voltarem até Herodes e voltaram por outro caminho. Será que você e eu, nós, né, principalmente eu, mas também você, nós não somos convidados a ir por um outro caminho, a andar sempre em caminhos diferentes, não mais o caminho do poder, como os magos foram e pensaram que Jesus, ou o Messias, ou o rei que eles seguiram pela estrela, nasceria em um palácio? Às vezes nós queremos as coisas grandiosas, queremos ostentar, mas será que esse é o caminho de Jesus Cristo? Será que este é o caminho da verdade? O caminho da humildade não é o caminho da verdade? O caminho da sinceridade, do amor, que acolhe a todos, sem preconceito, não é o caminho da verdade? Então vamos nós buscar neste tempo, neste dia em que celebramos a Epifania, e deixar na memória marcada este Natal que começou ano passado, no final do ano 2023, e agora se estende em 2024 já, e vai se estender por toda a nossa vida. Não nos esqueçamos de fazer o bem, como diz o apóstolo, porque não nos esqueçamos que Deus veio ao nosso encontro e se manifestou a nós. E os reis deram testemunho, como também os pastores que estavam nos campos trabalhando, cuidando de suas ovelhas, de seus animais, e foram chamados pelos anjos a adorar a Jesus, a contemplar a manifestação de Deus, a contemplar o Salvador que nasceu. Como esses reis magos que foram ao encontro e encontraram também Maria e José e o menino na manjedoura, como vamos ver aqui na imagem, né, que vai ficar sobreposta a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro por um instante. Vejamos só, os magos, né, foram até o menino adorar, entregaram o ouro, o incenso e a mirra. Lá estava Maria segurando Jesus e também José, este que amparou Nossa Senhora, este que cuidou do menino Jesus, este que deu testemunho, né? Então vejamos nesta imagem um sinal de contemplação, tantas outras imagens dos reis, o presépio que você armou, talvez o presépio que tem na sua igreja, talvez para contemplar assim que todos convergem para Jesus. Sabemos que ter uma imagem não é sinal de adoração, a não ser que você faça dela um culto, acha que nesta imagem, qualquer outra, tem ali um poder divino. Não tem, imagem é um símbolo, imagem é algo que nos religa, né? Um símbolo, aquilo que liga a um mistério muito maior do que ela. Na imagem não há poder nenhum, olha, aqui não há poder nenhum nesta imagem, mas tem sim um símbolo para nos recordar que ali há a mãe, né? Há o filho, os reis estão à volta de Jesus Cristo, também junto com São José, né, que está aqui amparando, cuidando, protegendo Maria. E assim os anjos, nós vemos aqui os anjos, né, em cima na imagem, aqui, também aqui, eles são símbolo então desta divindade de Jesus, eles que anunciaram aos anjos e deram glória a Deus. E aí a estrelinha também simbolizando a luz que Jesus é e que veio e que veio avisando aos reis onde Jesus estava. Então esta imagem simbólica para contemplarmos um pouco mais o mistério de Deus em nossa vida e do Evangelho de hoje. Então desejo que Deus te abençoe e te guarde, celebre bem esta festa. Em muitos lugares se celebra os Santos Reis, né, com alegria, com festividade, no caso no dia 6 principalmente, mas pode se estender também ao domingo, assim a festa de alegria, os reisados acontecem, né? Celebraram com certeza nos lugares mais tradicionais, celebram
no dia 6 mesmo, onde se cantam cantos bonitos sobre o Natal, onde se canta, né, com as famílias, vão visitando as famílias, vão cantando. Né? Recebi um vídeo de uma amiga lá de Bom Jesus da Lapa, dizendo que houve sim os cânticos dos reis, né? Eles vão cantando, né? Os reisados vão cantando, vão tocando as flautas, vão cantando. É muito bonito, né? Então que haja de fato, continue mantendo essas tradições, que os jovens busquem também manter esses momentos festivos para que essa tradição bonita continue e, na verdade, manifeste ainda mais o amor de Deus na vida de todos, tá bom? Que Deus te abençoe. Não se esqueça de dar o like, de compartilhar, de fazer o seu comentário e de assim se inscrever se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem, Mãe do Perpétuo Socorro, de São José e dos Santos Reis, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.